Aceitei o emprego na Kismet Speedy Mart porque minhas opções tinham se esgotado. Não no sentido dramático de filme da sessão da tarde, mas daquele jeito lento, humilhante, em que a vida realmente funciona. 3 meses atrasado no aluguel, o carro fazendo um barulho de animal moribundo toda vez que eu girava a chave, e um currículo tão furado que parecia ter sido usado como alvo de tiro ao alvo. Quando Dale ligou e disse que a vaga do turno da noite era minha, se eu quisesse, eu nem fiz pergunta. Deveria ter feito. Kismet, Ohio, não é o tipo de lugar onde alguém chega por querer. É uma daquelas cidades que existem na fenda entre algum lugar e lugar nenhum. O tipo de saída de rodovia que você só pega se estiver perdido ou desesperado. A Speedy Mart ficava na beira da cidade, como uma ilha fluorescente num oceano de milharais e escuridão. Mesmo de dia, o lugar parecia exausto, como se o próprio prédio estivesse cansado de existir. Cheguei para o primeiro turno às 22h45 de uma terça-feira. Dale me esperava atrás do balcão, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a entrevista 2 dias antes. Os olhos fundos, cercados por olheiras que falavam de insônia crônica, não de algumas noites mal dormidas. Ele segurava um copo de café que não bebia, apenas segurava, como se fosse âncora para algo normal. Chegou cedo, disse ele, e não soou como elogio. Achei melhor conhecer o terreno antes, só não morra. Ele jogou um fichário de 3 argolas no balcão, com força suficiente para fazer o caixa apitar em protesto. O fichário era antigo, capa de couro falso descascando, outrora preto, agora cinza doente. Alguém escrevera a caneta piloto "Protocolos do turno da noite" na lombada, letras tortas e apressadas. Estas são as regras, disse Dale, abrindo-o. Você segue todas as noites. Sem exceção, sem jeitinho, sem "vou fazer do meu jeito". Eu ri. Ri mesmo porque o que mais se faz quando o novo chefe te encara com intensidade de agente funerário? Tá, Dale, isso é trote do novato, né? Fazer o cara achar que o lugar é assombrado. Ele não sorriu, nem piscou. Leia, siga, não banque o herói, apenas sobreviva. Ele pegou o casaco com gestos bruscos, urgentes. Tô indo, você fica até às 6. As regras explicam tudo. Espera, você nem vai me mostrar onde... É um posto de gasolina. Você se vira. Ele já ia para a porta, chaves tilintando como quem foge de um incêndio. Na soleira parou, mão na maçaneta. Por um segundo achei que ia dizer algo reconfortante. Em vez disso, só me olhou com o que talvez fosse pena. Boa sorte. Você vai precisar. A porta apitou com o tom eletrônico alegre que pareceu obsceno no silêncio repentino. Vi as lanternas traseiras dele sumirem na rodovia vazia, indo para qualquer lugar que não fosse aqui. As luzes fluorescentes zumbiam em cima de mim e eu estava sozinho. Olhei para o fichário. Tá bom, murmurei, virando a primeira página. Vamos ver que palhaçada corporativa é essa. A primeira página era fotocópia de fotocópia. Texto meio borrado, mas legível. No alto, na mesma letra nervosa da lombada, as 10 regras do turno da noite. Abaixo, lista com marcadores que parecia escrita por alguém tendo um colapso nervoso. Regra número 1. Sua sombra é sua. Se vir uma segunda mais escura e atrasada, corra imediatamente para o freezer de cervejas. A luz lá dentro força o ressincronismo. Eu bufei. Ressincroniza, né? Regra número 2. Uma mulher de vestido encharcado vai pedir o telefone. Indique o orelhão quebrado lá fora. Se ela usar o telefone da loja, ela liga para a sua casa e a água lá começa a subir. Jesus Cristo. Já estava rindo daquele jeito nervoso que dá quando o absurdo vira graça. Tinha que ser pegadinha. Tradição macabra para assustar o novato. Depois iam pular de máscara às 3 da manhã e rir da minha cara. Continuei folheando. Gêmeos de roupa antiga, bomba errada que era fratura na gaiola, homem sem rosto que repõe prateleiras às 2h30. Cada regra mais ridícula que a anterior. A última era quase normal. Regra número 10. Um homem de sobretudo comprido comprará uma única vela preta antes do fechamento. Ele é o auditor. Entregue o livro de regras com a mão esquerda. Se ele aceitar, você sobreviveu. Li em voz alta, balançando a cabeça. Isso é loucura, mas a cara de Dale voltou à memória. Aqueles olhos fundos, o jeito de quem fugia de um incêndio, o peso que ele deu à palavra sobreviver. Fechei o fichário e guardei embaixo do caixa. Vai entender. Salário mínimo, turno da noite. Como pode ser tão ruim assim?
As primeiras horas foram o tédio entorpecente que define todo o turno da noite do mundo. Um caminhoneiro às 23h30, uma enfermeira às 0h, um adolescente fedendo a maconha às 0h45. Normal, chato, seguro. A 1h47 meu celular vibrou. Mensagem da ex. Conseguiu emprego? Ignorei. Não precisava daquele sabor específico de culpa agora. Às 2h33, as luzes começaram a chiar. Não era o zumbido normal. Era mais alto, mais insistente. Um lamento elétrico que fazia os dentes doerem. Olhei para cima. Os tubos fluorescentes piscavam rápido, irregular, fazendo as sombras dançarem. E veio o cheiro. Ozônio, metálico, como depois de raio. O rádio no balcão crepitou. A música virou estática. E na estática havia padrões, quase palavras, quase respiração. Corri para o fichário. Regra 6. Se as luzes chiavam e cheirarem a ozônio, desligue todos os rádios. O silêncio está ouvindo. Toque o CD de classic rock até passar. A música atrapalha a frequência dele. Minhas mãos já agiam antes do cérebro terminar de ler. Matei o rádio. O silêncio que veio foi pior, pesado como antes de tornado. Senti algo nele. Algo atento. CD. Cadê o CD do caralho? Achei o toca-CD poeirento ao lado da máquina de café. 2005 puro. E ao lado um único CD numa capinha rachada. Classic Rock Hits. Escrito com canetinha desbotada. As luzes enlouqueciam. Em cada flash eu via sombras esticadas demais. Reflexos que não combinavam com meus movimentos. E no silêncio, sob o chiado elétrico, um sussurro quase palavra. Meti o CD. Nada. Bati de novo, mais forte. 10 segundos de agonia e Joan Jett começou a cantar I Love Rock and Roll. O efeito foi imediato. As luzes pararam de piscar. O cheiro de ozônio sumiu. O frio se foi. O sussurro cortou no meio da sílaba. Fiquei ali, agarrado ao balcão, suando frio, ouvindo Joan Jett salvar minha vida. Depois disso, li as 10 regras 2 vezes, decorando cada palavra como escritura sagrada. Às 3h02 da manhã, risada de criança veio do fundo da loja. Corri para o fichário. Regra 3. Gêmeos de roupa antiga podem aparecer no corredor 3. Se pedirem para brincar, recuse. Se começarem a imitar você, feche os olhos e conte até 30. São ecos, não crianças. A risada veio de novo, mais perto. Corredor 3 não tinha câmera. Fui até lá segurando o fichário como escudo. No fim do corredor, sob a placa de saída de emergência, estavam eles. Menino e menina, uns 8 anos, roupa de museu, pele pálida demais, olhos escuros. Seguravam-se pelas mãos. Oi, disse a menina, voz doce. Doce demais. Quer brincar com a gente? Não, respondi, mais firme do que esperava. Tô trabalhando. Eles inclinaram a cabeça no mesmo ângulo que eu inclinara ao ler o fichário. Exato atrás de espelho. Fechei os olhos. 1. Passinhos leves vindo na minha direção. Meu próprio tênis chiando no chão, mas eu estava parado. 2, 3, 4. 2 vozes infantis contando junto comigo. Perfeitas. Mãozinhas geladas agarraram meus pulsos, mais fortes que de criança. Puxavam para baixo como se quisessem me arrastar para dentro do piso. 16, 17, 18. A respiração deles no meu rosto, sincronizada com a minha. Cheiro de flores podres. 25, 26. Dedos gelados tocaram meu rosto, traçando minhas feições. 30. Abri os olhos. Corredor vazio. Marcas vermelhas de mãozinhas nos meus pulsos já sumindo. Às 3h24, uma mulher de vestido encharcado atravessava o estacionamento. A água pingava a cada passo. Regra 2. Quando ela entrou, era jovem. Bonita se não fosse o desespero no rosto. Pé descalço, azul de frio, olhos perdidos. Por favor, preciso usar o telefone. Tem um orelhão lá fora, à esquerda. Por favor, não tenho moeda. Só uma ligação. Desculpa. O de fora não precisa de moeda. Funciona, prometo. Ela me olhou longo tempo. Algo mudou no rosto dela. Mágoa, traição, frieza. Saiu. Foi até o orelhão quebrado há anos. Pegou o fone, virou-se para mim, falou com alguém. O rosto dela virou tela de estática. Imagens de uma mulher se afogando em loop. Depois dissolveu-se em água, virou poça que evaporou. Às 3h33 a porta apitou sem ninguém. Anunciei. Estamos fechados para a limpeza. O ar pareceu expirar aliviado. Depois veio o carro. Cliente normal. Mas no monitor de segurança havia 6 bombas. A sexta era cinza. Borrada. Impossível.
Regra 4. Não olhe. Desligue a energia das bombas por 60 segundos. Hesitei. Cliente ainda abastecendo. Esperei ele ir embora. Erro fatal. Quando olhei pela janela, a sexta bomba estava lá. Física. Entre a 4 e a 5. Geometria errada. Mais que 3 dimensões. Tudo apagou. Escuridão total. O monitor de segurança acendeu sozinho. Estática. Dentro da estática, Dale se formou. Olhos estáticos. Boca aberta num grito que lupava. Depois ele saiu do monitor, feito de interferência, vestindo o rosto de Dale como máscara. Correu atrás de mim. Corri para o freezer de cervejas. Tranquei-me lá dentro. Ele arranhou a porta, chorou com a voz de Dale, pediu para entrar. Saí correndo quando o silêncio veio. Conectei o celular ao alto-falante minúsculo do caixa. Joan Jett tocou fraquinha, mas tocou. O coisa recuou. Mudei para meu próprio rosto. Talvez você seja a cópia, disse com a minha voz. Respondi com uma memória que só eu podia ter. A mensagem da ex que deletei sem responder porque ela não sentia minha falta, só do aluguel. O coisa vacilou. A porta apitou. Homem de sobretudo comprido entrou. O livro de regras. Mão esquerda. Entreguei com a esquerda. O coisa gritou estática e foi sugado de volta para o monitor, que explodiu em faíscas. O homem saiu com o fichário. Amanheceu. Dale chegou às 6, mais velho, mais cansado, olhos fundos. Só acenou com a cabeça. Reconhecimento de quem sobreviveu mais uma noite. Vai pra casa. Dorme. Saí com o sol nascendo, mãos ainda tremendo. O rádio do carro chiou 1 segundo antes de tocar música normal. Volto hoje à noite. Amanhã, todas as noites. Até eu virar como Dale. Até passar o fichário para o próximo desesperado. A estática me marcou. E algumas marcas nunca saem.